Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Raquel Martins. São José Almeida. David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, estou de volta após uma pausa na semana passada. Hoje temos a Raquel Martins connosco como convidada especial. A Raquel é jornalista da secção de Economia e segue habitualmente temas de trabalho. Temo-la aqui para nos dar a sua visão sobre a greve geral que marcou o dia de ontem e que nos levou a adiar a gravação deste episódio. Raquel, como és convidada, tens direito à primeira pergunta, e será justamente sobre a greve de ontem. O governo disse que era inexpressiva e os sindicatos acharam que foi a maior de sempre. O que te pergunto é se achas que cumpriu o objetivo. Bom, guerras de números não vale a pena entrarmos, sempre as houve. Agora parece que talvez seja assim uma guerra um bocadinho mais extremada. De qualquer das formas, respondendo à tua pergunta, eu penso que há um objetivo que foi cumprido, que foi pôr as pessoas e a sociedade em geral a falar sobre as alterações ao Código do Trabalho. Já houve várias alterações ao Código do Trabalho ao longo dos anos, mas nunca tinha acontecido um governo chegar à concertação social e apresentar um documento com mais de 130 alterações. Isso, à partida, dificulta muito o debate imediato, porque para analisar 130 alterações é preciso algum tempo. No verão, a parentalidade também foi, enfim, a medida que gerou alguma indignação, mas eu penso que a greve teve a vantagem, que eu penso que é uma vantagem, que é de alertar as pessoas para o resto das outras alterações, que até são mais profundas, mais abrangentes do que apenas a parentalidade ou o direito dos trabalhadores com filhos mais pequenos, que não deixam de ser coisas importantes, mas que têm que ser enquadradas num pacote muito mais lato e que toca em áreas muito mais profundas e que tocam todos os trabalhadores um pouco. Acho que este objetivo ficou cumprido. Depois, eu acho que há um outro, não é bem um objetivo, mas é um sinal, que é quando a UGT, que é a central sindical que é parceira dos vários governos, se junta à CGTP e diz, como disse numa entrevista ao Público, que este era o melhor presente que o governo poderia dar aos patrões, penso que também é um sinal do que é que temos aqui. E, portanto, eu penso que, pelo menos, independentemente dos números, eu penso que pelo menos pôs as pessoas a falar e a refletir sobre este assunto, que é um assunto que afeta todas as pessoas que estão a trabalhar, todas as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho e, portanto, penso que devemos todos estar atentos ao que é que está em cima da mesa, independentemente da nossa opinião sobre o que for, sobre essas medidas. Eu ontem acabei por ver várias reportagens sobre a greve e havia muita gente a falar de medidas concretas, que eu achei curioso de facto, e foi esta circunstância toda que as alertou para isso. De outra forma, em 130 perdiam-se nas alterações. E muita gente também a falar no futuro, nos filhos que tinham, no que este Código de Trabalho revisto poderia significar para os seus filhos e para o futuro deles. São José, eu também gostava de te ouvir sobre este assunto, claro, numa coisa particular. Ontem André Ventura acabou por vir a defender a greve geral numa pequena entrevista à Antena 1, contra a qual se tinha assumido há mais ou menos um mês. Tu achas que isto pode ter implicações na Assembleia e no apoio que o Governo precisa para aprovar o pacote laboral? Bom, primeiro, a entrevista do Ventura foi ainda na quarta-feira. Sim, não, ok. Não, ainda sim, eu ouvi ontem, pois, pronto. Sim. Não sei, eu acho que o Ventura, nós temos que ter em conta que o Ventura é candidato à presidência. E, portanto, no seu estilo normal, está em campanha eleitoral. Achas que foi Como só um sempre. momento de campanha? E neste momento, quer dizer, o pacote laboral vai entrar em janeiro outra vez na concertação social, só chegará à Assembleia da República depois das presidenciais. Portanto, Ventura tem tempo para dizer o mesmo e o seu contrário, como sempre, não é? O currículo político dele, o currículo político. Mas ele ao mês também já estava em campanha. Ele Sim, com certeza sentiu Sónia, que a greve ia ter... Quando o DN publica aquela sondagem dos 60% de apoio. O apoio maior ainda no eleitorado do Chega. Maior do que quando tu percebes Sim.
pelas pessoas com quem falas. Pois é, isso ele Que as percebeu as pessoas iam fazer circunstâncias. greve, que a greve ia ser expressiva. Não é? Ao contrário do que António Leitão Armaro disse, ele teve que se colar. Soube ler o seu Não é? envolvimento. Claro, se há coisa que ele sabe fazer é ler. Ele saber ler, sabe. Ler politicamente os momentos, não é? Tem uma intuição, de facto, que o caracteriza. E, portanto, André Ventura tem tempo para agora ser o maior paladino do combate ao trabalho por turnos, às horas extraordinárias não pagas, já não sei quais eram as outras coisas. Ele é muito tem crítico citado. das questões da parentalidade, Sim, até mas porque isso ele já era representa. antes, ele isso sim, sempre já disse. era. Sim. Mas ele agora está a Ele entrar representa em muito esse questões. eleitorado também. Ele agora está a entrar em questões Experimentos, que sim. são estruturais do Claro, trabalho. claro. Pronto. Precariedade, não sei o que, não sei o que mais. Isso foi só esta E, semana. portanto, isso pode ajudar a ele manter o seu eleitorado, ele não se ia pôr ao lado de Luís Montenegro em cima da greve, não é? E depois, passando as eleições, pode chegar ao Parlamento, negocia 2 ou 3 coisas com o PSD e aprova. Portanto, não está Não, nada em causa. acho que não está em risco. Neste momento parece estar por aquela entrevista. Mas do André Ventura nós podemos esperar tudo, porque tem sido esse Não, há um mês esperávamos outra coisa. pois, o não é? currículo dele é esse, é dizer o mesmo e o seu contrário. David, o ministro António Leitão Amaro disse ontem que mais parecia uma greve parcial da função pública. Tu tendes a concordar? É assim, lá está. Eu, tal como a Raquel diz, eu não, acho que não faz sentido entrarmos aqui nestas guerras de números, porque e há uma maneira normalmente mais crua de depois aferir de facto o impacto, que é um bocadinho aquilo que dizia ontem na televisão o Armindo Monteiro, da CIP, que é um bocadinho depois também ver no processamento de salários em relação ao próximo mês, vamos conseguir perceber melhor, e aí nem vale a pena estarmos aqui a especular, veremos aí depois o real impacto. Agora, Temos é de nos lembrar de fazer essas perguntas. fazer essas perguntas na altura. altura, sim, porque quando houver o processamento de salários, obviamente que é uma falta justificada, mas é não paga e, portanto, é um dia não pago e, portanto, aí dá para perceber, de facto, melhor qual é que foi a adesão. Agora, também me parece que há aqui um menosprezo, se quisermos, da parte do governo, que foi ensaiado daquilo que foi o real impacto da greve. Que já vinha de trás, portanto, já vinha antes, vinha sendo... Ou seja, o governo parecia que já sabia que na sua ótica, a sua interpretação era aquela, portanto... A narrativa estava Sim, a narrativa construída. estava escrita, independentemente de onde tem a ver as imagens que houvesse e de haver os relatos que houvesse, e, portanto, acho que isso... Agora, é o menos relevante. O que eu acho é que esta forma, e o próprio Luís Montenegro falou de forma bastante... um bocadinho... com um sorriso, mas um sorriso bastante amarelo, e, portanto... eu acho é que esta forma não ajuda àquilo que se pretende, que é, de facto, depois haver um acordo. Se é isso que se pretende, haver um acordo, este tipo de atitude do governo não ajuda. Ora, não ajuda a ministra que entrou a matar, e sabemos que a ministra, e está assumido, portanto, mesmo ela, enquanto académica, defendeu sempre, portanto, uma legislação que seja muito mais favorável aos patrões do que aquilo que acontece hoje em dia. A tal prenda de Natal. A tal prenda de Natal. E, portanto, ou seja, nós sabemos quais são as intenções do governo. Agora, entrar de forma tão a matar e criou condições, o governo contribuiu decisivamente para este caldo que se criou. Portanto, quando fala nas motivações políticas, que são sempre políticas para este tipo de greve, ignora um bocadinho a forma como ele próprio entrou e a ministra entrou neste dossiê. E eu acho que a declaração de ontem, em particular as declarações de ontem de Leitão Amaro, não contribuem para um ambiente salutar que se pretende neste dossiê. Acho eu que se pretende, pelo menos se é isso que se pretende, não é isso que está a acontecer. Eu gostava só de dizer uma coisa em relação a André Ventura. Eu percebo o que diz a Sonja, não discordo, mas eu acho é que André Ventura teria este tipo de mudança de posição independentemente da eleição presidencial. Porque ele nunca quererá ficar, e o objetivo dele sabemos sempre que é... Sim, ele de certo modo está sempre em campanha, não é? Está sempre em campanha. Eu não quero ficar e está colado ao sempre governo. ao sabor da corrente, daquilo Sim. que ele acha que é o Sim, mas sentimento ele maioritário. concretamente agora é candidato. Não discordo. E, portanto, pode, Sim. depois das presidenciais, Obviamente. dar a volta ao prego. Pode, mas também a verdade é que isto
criou condições para se tornar mais difícil ao governo avançar, pelo menos com aquilo que são as medidas mais gravosas. Há quem considere que há 3 ou 4, há quem considere, nós, por exemplo, a Raquel acho que escreveu no um texto em que apontava 6. Há sempre algumas que são mais problemáticas, se quisermos, ou que criam maior celeuma. E, portanto, o que eu acho é que se criou aqui um ambiente mais difícil ao governo de conseguir avançar com essas medidas, com essas alterações mais gravosas. E já agora só dizer uma coisa. André Ventura foi mudando de posição aos poucos. Portanto, na semana passada, no debate quinzenal, já sinalizava que há muito descontentamento. Mas só dizia isto. Nem quis entrar no debate. Era no debate quinzenal. Descontentamento e ele não ser contra. Sim, mas ele já não, mas a forma mas é a definição de populista no texto que nós escrevemos do debate quinzenal já dizíamos que ele ficou a meio caminho. Ficou ali em cima do muro, não é? Entre a importância das mudanças no mercado laboral, mas também o facto de haver... Portanto, ele já estava a ensaiar e, de facto, com a sondagem desta semana e com a perspectiva de que, de facto, haveria uma greve geral com algum impacto, como teve, pelo menos algum teve, e maior do que aquilo que diz o governo, acho que isso parece-me mais ou menos indiscutível. Agora, também não será tão grande, lá está, mas não vamos entrar nessa guerra. Mas, independentemente disso, havia o ambiente, e Ventura, com a sondagem e com o ambiente, percebeu, ok, eu tenho que mudar de posição, e mudou. Eu tenho, e mudou de posição. E agora, será mais difícil ao governo conseguir aprovar estas medidas mais complicadas, mais duras de mudança, e que, no fundo, que fazem aqui um maior desequilíbrio a favor dos patrões. Raquel, eu volto a ti para uma pergunta final sobre este tema. O governo diz que quer negociar, mas os sindicatos falaram ontem na possibilidade de marcar uma segunda greve geral. Que interpretação é que se pode fazer desta ameaça e deste clima, no fundo? O governo está a dizer que quer negociar desde o início. A forma, vários ministros da ala política deste governo já se vieram manifestar sobre a forma como isto foi conduzido até agora. E Bagão Félix, por exemplo, fala na questão da paciência, de alguma abertura também para ouvir. E, na verdade, o que nós temos visto até agora é, sobretudo, arrogância. Arrogância no sentido de menosprezar um parceiro privilegiado na concertação social, que é o GT, porque a CGTP tendencialmente nunca iria aceitar isto. E, portanto, o governo diz que quer negociar, mas não muda a sua atitude. Eu penso que, independentemente dos números e de o governo achar que é inexpressivo, eu penso que, na verdade, o governo sabe perfeitamente que isto não é inexpressivo. E mesmo que essa expressividade da greve não se traduza em adesões, o facto de haver a sondagem de que já falámos aqui, acho que é muito relevante e eu acho que o governo tem isso em conta. E, portanto, eu acho que a greve provavelmente fará com que o governo, agora se calhar está um bocadinho ainda mais zangado e continuará a dizer que isto foi inexpressivo, que foi só da função pública. Eu vou só lembrar que a administração pública tem trabalhadores com contrato individual de trabalho, nos hospitais EPE, nas empresas públicas. Portanto, mesmo que a administração pública tenha tido mais expressão, isso não é de menosprezar, porque há muitos trabalhadores da administração pública que já estão integrados no regime laboral privado, portanto, acho que não é de menosprezar. Mas, como estava a dizer, o governo pode agora ainda estar neste clima de desvalorizar, mas eu penso que será mais ou menos inevitável olhar para as propostas novamente, isto se quiserem um acordo, ou pelo menos alguma simpatia da parte da UGT, e olhar para as propostas que podem ter efeitos ou que pelo menos tiveram um impacto mediático maior, como a contratação a prazo, o outsourcing ou os bancos de horas, e pelo menos apresentar alternativas ou, não abdicando destas medidas, modulá-las, porque é possível apresentar estas medidas e sair com algo, enfim, com a face não ser tanto um recuo. Por outro lado, eu acho que há aqui uma questão que o governo não pode ser indiferente, que é a questão dos jovens. Havia muitos jovens na rua Exatamente. Ontem, muitos jovens. Nós, quando olhávamos, eu fui... São muito impactados com esta questão dos contratos a prazo, que a Raquel estava a dizer. Exatamente, e não só. Eu estive na manifestação só porque gosto de ver qual é que é o ambiente.
E na verdade é que havia muitos jovens, e muitos deles se calhar nem são sindicalizados. Portanto, esta ideia de que isto só interessa a uma parte não é verdade. Eu penso que isso que estavas a dizer no início, de que as pessoas falam de medidas concretas, eu acho que tem a ver um bocadinho com a comunicação social, tem muito a ver com as redes sociais, porque há várias pessoas até da área do direito que tentam desconstruir as propostas e explicá-las. E eu acho que isso, para um governo que diz que uma parte desta proposta é para os jovens, no sentido de dizer que os jovens não querem contratos, não querem vínculos permanentes, querem, porque nada disso impede uma pessoa de mudar de emprego. Mas eu penso que o governo, olhando para os rostos das pessoas que estavam nas manifestações, eu acho que se calhar deve ser um alerta para o governo para tentar perceber que se calhar a narrativa que construiu para justificar esta lei, este pacote, não é uma narrativa que encaixe na realidade. E havia-se muita gente com cartazes a ligar legislação laboral, ou pelo menos o mundo do trabalho, com a questão da habitação. Sim, e da economia também. E da economia, e portanto, eu penso que... Porque há uma medida, há uma questão concreta. Com um contrato a prazo, tu não consegues comprar casa. Exatamente. É tão simples E como até isso. alugar é Exatamente. difícil. Não tens Até um alugar empréstimo hoje em dia, bancário. sim. Exatamente. Até alugar hoje em dia é Portanto, difícil porque há senhorias que exigem ver os vínculos, os Sim, recibos, sim, etc. Portanto, eu penso que eu não consigo antecipar o que é que vai acontecer. Acho que há também aqui uma outra questão, que é a UGT tradicionalmente não é uma central sindical e nem os seus sindicatos de rua. E eu penso que o dia de ontem, independentemente dos números, mostrou que as pessoas estão muito disponíveis para sair à rua. E para continuar. E eu penso que isso pode dar aqui um boost ao UGT para tentar, de certa forma, prolongar aqui um bocadinho. Eu creio que ontem, quando falam nessa possibilidade da segunda greve, é porque têm essa sensação. Sim, não é? e eu também acho que é uma forma E é um sinal de pressão também. e de sinal político para o governo. Também não é? percebem que do outro lado está a haver esta arrogância ou esta forma um bocadinho... Inflexibilidade, no fundo. Sim, inflexibilidade ou esta É incapacidade mais do que de ouvir. inflexibilidade, é o que dizia a Raquel, é menosprezo, não é? É um bocadinho menosprezo. A declaração de Leitão Amar menospreza um bocadinho Sim, o evento de ontem, não vai não é? propriamente ao UGT buscar a UGT de novo para o diálogo. Quando eu não acho impossível que a UGT se volte a sentar, eu acho que é muito possível, é muito provável, eles já disseram que o iriam fazer. Agora, eu acho que a própria UGT teria que se explicar muito bem para aceitar uma coisa como o que temos, portanto. E a atitude teria de mudar. Eu sobre a questão da greve na função pública, isso nunca seria positivo, de qualquer forma. Nós ainda ontem que sai hoje, escreveu-se um artigo sobre o impacto que isto pode ter no SNS, esta greve, ou que são meses de atrasos que vão ter de ser reprogramados e vão de ser remarcados. Sim, e hoje há nova greve. Hoje estamos a gravar a nova greve, portanto, da função pública. Mesmo na função pública, isto tem impactos que ficam durante meses. Portanto, nunca seria uma coisa positiva. Mudo então a agulha para os debates das eleições presidenciais, continuo a animar as nossas noites e tentarei cruzar este tema com o das sondagens. As mais recentes têm revelado algumas mudanças, como já falámos aqui. São José, como é que interpretas o facto de Gouveia Melo estar a descer nas sondagens e André Ventura a subir? É um resultado da prestação nos debates? Pode também ser. Pode ser, claramente, sim. Particularmente no caso de Gouveia Melo, não é? Porque ele tem patinado bastante nos debates. Mas Gouveia Melo tinha muito boa posição nas sondagens quando estava sozinho e calado, não é? Quando uma pessoa começa a estar acompanhada, a ter concorrência e a ter que falar e a debater, pronto, há assim uma aura de mítica que se quebra. Do militar que vinha das brumas do oceano, lá debaixo de um submarino, lá debaixo do mar era profundo. submarinista. Pronto. Ventura, eu não sei, eu já disse isto aqui uma vez, eu não sei até que ponto é que este estilo de terrorismo verbal que Ventura utiliza, se não cansa as pessoas.
Parece que não é? Ele continua a ter... Parece que não, portanto. Mas eu penso que isso não é só dos debates, porque o André Ventura, fala todos os dias, sobretudo, tem um espaço televisivo que eu não vejo dar a mais ninguém, nem as televisões que tentam equilibrar e dar todos os candidatos todos os dias. Ventura aparece como candidato, aparece como líder do partido, aparece como deputado, aparece como tudo. Parece sempre em pé político. E, portanto, se as pessoas gostam daquele estilo, é natural que ele suba nas sondagens muito como tem subido. Só uma nota, Sr. José. Eu acho que neste caso, mas isto é sempre especulativo, mas neste caso, mais do que ser Ventura a subir por mérito próprio, neste caso com a descida de Gouveia Melo, que está a patinar, e não é alguém ter que capitalizar, a questão é que eles disputam, há ali um certo eleitorado que é o mesmo, que é o eleitorado antissistema. Eu tenho tentado explicar isto algumas vezes. Antissistema, Gouveia Melo não é um candidato antissistema. É fora do sistema. É fora do sistema e suprapartidário, mas o estilo, o perfil dele e estas características fazem com que possa disputar algum eleitorado antissistema. E, portanto, a partir do momento em que ele quebra, o eleitor não vai, antissistema não vai depois votar em Marcos Mendes ao seguro. Vai votar, até pensaram em votar alguém mais polido, como Gouveia Melo, mas a partir do momento em que ficam desiludidos, voltam à posição natural de crítica de fronte. Sim, não, mas isso é óbvio que é o grande dado desta pré-campanha é a forma como Gouveia Melo está a submergir, para utilizar um termo... É o submarino ao fundo, como escreveu João... Nós tínhamos esse título aí preparado para um dia destes, mas o João Miguel está tipo jogo da batalha naval, é isso mesmo. Mas atenção, que eu acho que André Ventura tem conseguido fazer com que os debates falem todos sobre os seus temas, mesmo quando ele não está presente. Porque há um tema que tem sido comum. Eu não devo ter visto 3 ou 4 debates, ou 2 ou 3, mas recordo-me de um em que a Catarina Martins e o António Filipe não falaram sobre corrupção, mas os outros, seja Mendes, seja Seguro, acabam por falar sempre sobre o tema Marcos Mendes, que só interessa. O próprio Marcos Mendes introduziu a questão do Conselho de Estado. Sim. E seguro também. Sim, não, mas o Marcos Mendes introduziu isso de uma forma... que era para tentar capitalizar no eleitorado do Ventura. Mas mais uma vez, é a história de sempre, mais uma vez o eleitorado não prefere a cópia, prefere o original. Mas aliás, acho que o PSD já devia também ter percebido isso. E num país que tem problemas de habitação, problemas no SNS, problemas na educação, nas questões laborais, agora a questão é rebuliço. Eleger-se a corrupção como um tema comum a todos os debates mas às vezes é mais pelo lado da justiça e dos problemas da justiça e não tanto pela corrupção. Sempre na corrupção. Às vezes, sim. Mas, bom, David, pergunto-te a mesma coisa. No fundo já falaste um bocadinho sobre isso, que era se os debates estão a mudar a percepção que os portugueses têm dos candidatos, se mudou a tua de alguma forma, já falaste sobre isso. E a outra questão era se é cedo para fazer aqui a previsão de quem passa a segunda volta. Eu já tenho vindo a falar disso também aqui no podcast dos vários candidatos. Eu acho que a minha percepção, e não é aqui nenhum argumento de autoridade, mas não mudou muito porque basicamente está a acontecer aquilo que eu achava que ia acontecer. Eu já fiz essa descrição aqui há uns tempos desses candidatos porque... Marcos Mendes mostrou que é o que está mais bem preparado e é o mais eficaz na comunicação. Ele, juntamente com Ventura, obviamente, muito eficaz na comunicação. Seguro, mais titubeante, agora menos um pouco e já começa a assumir algumas posições que ia recusando assumir, sempre por pressão também mediática, mas vai assumindo. À esquerda, nada de muito surpreendente, mostra também Catarina Martins mais capaz, mais eficaz em termos de debate, melhor debatente do que António Filipe e do que Jorge Pinto, e portanto não me espanta que ela esteja à frente nas sondagens no que diz respeito aos candidatos à esquerda, porque é alguém
que está também bem preparada, com maior conhecimento também do público, maior conhecimento, ou seja, maior notoriedade, não é? E, portanto, aí não sinto grande surpresa. Coutrinho também vinha fazendo uma boa campanha no sentido daquilo que é marcar o seu território, embora eu acho que ele está aqui agora numa fase de Calimero está numa fase de Calimero e de criticar tudo e todos e ninguém percebe, né, então a comunicação social está toda contra ele. Bom, entra aqui numa lógica que eu acho que o desfavorece nos últimos tempos e está aqui a tapar-lhe aqui um bocadinho a sua margem de crescimento, e acho que o debate dele com Marques Mendes, porque eles disputam muito uma parte do mesmo eleitorado, e eu acho que Marques Mendes foi... não sei se é a melhor expressão, mas arrasou, de facto. arrasou Coutrinho, pá, gostemos ou não. Aqui, independentemente... Essa expressão não deixa muito lugar para dúvida. Não deixa, mas acho que foi mesmo isso, foi um arraso que teve Coutrinho e, portanto, ou seja, nada me surpreendeu. Surpreendeu-me Gouveia e Melo pela negativa, porque eu sabia que ia ser difícil para alguém sem experiência política e que nunca tinha feito um debate político entrar nesta... Nós já falámos sobre já isso tínhamos aqui. vindo também aqui a falar sobre isso, mas ainda assim eu achei que ele ia estar mais bem preparado para os debates e que não estivesse tão preso às suas cábulas, e depois nota-se que ele ensaia as frases e depois as frases não saem como ele tinha ensaiado, como aquela do líder nem, e afinal era o candidato. Nada daquilo está a resultar em televisão e muitas das vezes não há uma segunda, nós sabemos que aquela ideia não há uma... não é? Lê. Agora estava a deixar as cábulas, mas quando deixa as cábulas depois não passa bem a mensagem, portanto aquilo está a ser uma confusão e em televisão, se na política não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão, então neste tipo de debates tão curtos é ainda mais difícil. E portanto o que é que me surpreendeu? Pela negativa, Gouveia e Melo. Os outros candidatos não me surpreenderam, talvez um pouco Coutrinho, que não pensei que não resvalasse tanto para esta lógica, se quisermos até quase populista, mas sobretudo às vezes populista e mal educada às vezes em certos momentos. Eu acho que é mais arrogância. É mais arrogância e para mim às vezes é quase roça ali a falta de educação que ele pode nem ser, mas... É uma certa sobranceria com alguns candidatos, como teve, por exemplo, em alguns debates. Bom, só para terminar, quanto à segunda volta, acho que neste momento continuam as coisas todas em aberto, mas acho que se afigura de facto que há 3 candidatos favoritos neste momento a passar à segunda volta, e que são os 3 candidatos, Marques Mendes, André Ventura e Gouveia e Melo. Os outros acho que não estão tão bem posicionados, têm hipótese de facto de disputar, mas acho que será entre estes 3 que se vai decidir, destes 3 que vão sair os dois candidatos que vão disputar a segunda volta, é o que parece, mas ainda está tudo muito aberto. Ainda falta 18 de janeiro. Bom, chegou o habitual momento público e notório. Raquel, este é aquele momento do podcast em que escolhemos um acontecimento, uma imagem, uma frase, um número que se tenha destacado para nós na última semana. Queres partilhar o teu? Sim, eu penso que... andei aqui um bocadinho, que vocês é que estão mais habituados a isto. Mas custa sempre. Às vezes é uma guerra. Mas eu penso que há várias imagens que as televisões passaram ontem e anteontem, que eu acho que é muito ilustrativa do momento que estamos a viver, que é a UGT e a CGTP juntas na Auto Europa. Fizeram isso em 4 plenários antes da greve, numa união que, não sendo inédita, a forma como a cordialidade entre os 2 líderes e a forma como eles se têm posicionado, eu penso que é bastante de destacar, e portanto eu selecionava esta imagem dos 2 líderes, Tiago Oliveira e Mário Mourão, os 2 juntos na Auto Europa, nos plenários que anteciparam a greve, e depois no próprio piquete da greve, que é penso uma que é bastante empresa marcante. que vale... É uma empresa privada. E é uma privada. empresa Não é privada, função não é pública. função pública. Não, é privada e representa 1% do PIB português. Exatamente. É o maior assim, investimento. portanto, não é qualquer empresa. E esteve parada. E esteve parada, e as outras empresas do parque industrial também tiveram também tiveram que parar. Sim, e depois portanto, tem impactos indiretos, não é? Portanto, nesta questão da adesão, a Auto Europa aderiu em força. Portanto, acho que esta imagem é uma imagem marcante. Obrigada. São José. Pois eu venho com os debates outra vez, porque eu acho que está a haver um interessantíssimo
leilão do Dr. Mário Soares nos debates televisivos, que eu acho que o Dr. Mário Soares deve estar a dar voltas no túmulo, mas foi muito interessante ver. É nos debates com Seguro, isto é engraçado, que é para tentarem apelar ao voto dos socialistas, dos eleitores socialistas, buscando a referência de Soares. Vários, Catarina Martins esteve ao lado dele na Aula Magna. Na Aula Magna. Isso disse-nos logo na entrevista aqui a nós, por acaso já tinha começado com isso. Gouveia Melo já disse uma vez que a referência dele era Mário Soares, agora no debate com o Seguro voltou a ir buscar Mário Soares. Pronto, eu acho interessante. Vários falaram. Acho que está a haver um interessantíssimo leilão do Dr. Mário Soares, que o PS deve sentir-se orgulhoso na sua história. Curiosamente, porque agora toda a gente gosta do Soares e toda a gente esteve ao lado do Soares. E curiosamente, até há pouco tempo ninguém o fazia, era sempre o Ramalhianos que se dizia que era agora está a passar para o Mário Soares. David, faltas tu. A minha são aqui, apontar aqui algumas ironias em torno do primeiro lugar da economia portuguesa no ranking Sabes da que Economist. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, ainda bem que eu trago, eu não podia deixar muito passar bem. isto. Bom, primeiro, o governo que tanto puxou dos galões com este reconhecimento, o que eu acho que é natural, perfeitamente natural que o tenha feito. Mas ignorou que Portugal, assim como outros países periféricos da Europa, que foram... na crise das dívidas soberanas eram os chamados PICs, que foram sujeitos a ajustamentos nessa crise das dívidas soberanas. Portugal tem estado bem classificado nos últimos anos, tendo já ficado em segundo, noutra ocasião também já tinha estado no top 10, e reporto-me apenas aos últimos anos. Entretanto, a Grécia também já tinha ficado em primeiro, como a Irlanda, portanto, Espanha, os tais países dos ajustamentos. Espanha não teve um programa de assistência externa, mas teve um ajustamento bastante duro. E, portanto, o governo ignorou também que neste ranking foi no fator do crescimento de emprego que Portugal registrou o melhor desempenho no conjunto dos critérios tidos em conta. E, portanto, eu acho que isto... Mexer em equipa a vencer. E isto significa que para a Economist, que é uma revista que acho que as pessoas sabem que tem uma tradição muito liberal, de centro-direita, mas sobretudo liberal, um liberalismo económico diferente do liberalismo de Chicago político, que nós estamos habituados a ver aqui na Yale, bem mais radical, mas ainda assim um liberalismo. Portanto, acho que a revista reconhece que há um mercado laboral português, hoje em dia tem vitalidade, tem suficiente agilidade e, portanto, não deixa de ser curioso no contexto em que estamos. Pena que nesse estudo, nessa avaliação, não tenha sido tido em conta o fator salário. Não, o fator salário não é um dos critérios tidos em conta. Mas é pena. A dívida pública já foi, hoje em dia já não é também, mas pronto. Mas não deixa de ser curioso que o governo tenha, no âmbito deste puxar de galões, tenha ignorado esta parte. Por outro lado, também achei muito curioso e gostei de ver as críticas à esquerda e no PS em particular à forma como o atual governo se deixou encantar por um reconhecimento que de alguma forma consideram inócuo. Eu não acho que é absolutamente inócuo, tem este lado que é bom para... E é bom para no âmbito da imagem de Portugal, junto até para captar investimento, no âmbito dos mercados também, portanto é bom. Mas eu acho giro estas críticas no PS, sobretudo depois dos governos de António Costa se terem especializado tanto em propagandear tudo o que fossem prémios e reconhecimentos, muitas das vezes também eles inócuos, e portanto eu gosto de notar estas duas ironias aqui em relação ao reconhecimento da Economist. Bom, obrigada aos três, especialmente à nossa convidada. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Será a última antes de uma pausa de 2 semanas, porque dia 25 de dezembro e dia 1 de janeiro calham à quinta. Despeço-me de todos. Até lá. Até lá. Até lá, obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.